Olá, você sabe quais oportunidades existem no mercado de trabalho para pessoas com deficiência? O que a nova Lei Brasileira de Inclusão estabelece nesse sentido? Fique ligado, porque este é o lugar para estar bem informado e exercer cidadania. Então não desgruda, está no ar o Educação. Os meus convidados de hoje são a advogada Consuelo Machado, especialista no assunto, a psicóloga Débora Mascarenhas e o auditor do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, Joaquim Travassos. Muito bem-vindos ao programa. E a primeira pergunta é a seguinte: a nova Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada no início do ano. Que novidades, assim, ela trouxe, que novidades mais importantes, vamos dizer, ela trouxe nesse sentido, no sentido de mercado de trabalho, inclusão no mercado de trabalho? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão com certeza foi um grande avanço. Como eu já tinha falado nas outras vezes para você, em que a gente veio tratar da LBI, nós já tínhamos muita legislação a esse respeito. E mais importante para nós é a lei de cotas, que é o que favorece. A Lei Brasileira de Inclusão, ela compilou tudo e especificou grandes... as formas como a inclusão tem que ser feita, né? Da mesma forma que a inclusão escolar, ela estabelece os critérios de seleção, ela estabelece a forma, né, que muitas pessoas podem achar que é privilégio, mas não é, o tempo estendido na seleção e dentre outras coisas, para facilitar a inclusão da pessoa com deficiência no Ministério do Trabalho. Só que o mais importante é que nós temos um longo caminho a nível de educação para incorporar essa cultura da inclusão. Porque lei a gente sempre tem bastante. Sim. A gente conversou muito, né, Consuelo? O Consuelo já esteve aqui, Supermãe, dando várias dicas para a gente falou muito sobre a escola, né? E agora a gente vai falar mais dessa questão das empresas. Em relação às cotas, o que a gente pode dizer? Bom, eu acho que as cotas, todas as empresas acima de... 100 empregados. 100 empregados. Na verdade, com relação à Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, não houve nenhuma alteração em relação a isso. Na verdade, houve uma tentativa de se ampliar para as empresas com mais de 50 empregados, mas isso, no final, foi revogado, porque, inclusive, foi até a presidenta que suspendeu esse artigo. Então, continua valendo os mesmos percentuais da lei de cotas, que é de 91. Ah, de 91. Como é que estão as empresas? As empresas estão cumprindo essa Daniela, determinação? eu vou ser muito sincero com você, pelo menos aqui, né? Eu vou dar a perspectiva aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu atuo. Embora seja um grande centro, né, o Rio de Janeiro é o segundo maior PIB do país, a minha impressão é que as empresas ainda que têm sede no Rio de Janeiro, elas ainda estão engateando em relação à questão da inclusão. Eu acho que esse debate ele ainda não foi feito de forma efetiva nas empresas. Pelo menos essa impressão que eu tenho, porque eu fiscalizo muito grandes empresas, grandes grupos econômicos. E é estarrecedor que, às vezes, grupos econômicos que têm até uma certa postura social, né, de responsabilidade social, cidadania, porque faz muita propaganda na televisão, enfim, né, tem gente com um bonequinho, uma coisinha. E, na prática, quando a gente vai ver efetivamente o que é que está sendo feito em prol da inclusão das pessoas com deficiência, a gente vê que não aconteceu nada por enquanto. E, olha assim, a lei de cotas tem 25 anos, vai fazer agora em julho. Ou seja, não é algo que aconteceu ontem. A Lei Brasileira de Inclusão, sim. Na verdade, você falou que ela foi aprovada agora. Na verdade, ela foi promulgada ano passado. Isso, aí teve uma guerra judicial danada. Na verdade, a previsão dela é que em 6 meses ela entraria em vigor, que foi justamente no início do ano, agora em janeiro. Então, na verdade, para sermos precisos, né? Foi, na verdade, ela entrou em vigor esse ano, mas ela foi promulgada ano passado. Mas foi muita luta, né? Muita, em relação às escolas, a gente gravou programas aqui sobre isso. É porque a ideia mesmo, assim, que a gente, né, como a própria Consuelo falou, assim, a ideia da Lei da Brasileira de Inclusão é que a gente meio que concentrasse no mesmo ordenamento jurídico né, todas as questões básicas que envolvem a questão da inclusão da pessoa com deficiência, inclusive, né, a questão da escola, que é muito bacana, interessante. Ela compilou tudo, ela vem falando. Foi um debate até hoje, na verdade, que ainda não se encerrou, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela compilou, ela trata do deficiente, da pessoa com deficiência de uma forma ampla. Ela fala da questão da escola, ela fala a questão da previdência social, a questão da inclusão no trabalho, a questão da saúde, o acesso à saúde. Ela veio ser
fazer um compêndio, virar um estatuto realmente que vai gerir aquela questão. Agora, a questão das cotas é que no início, logo, né, a lei de cotas já vai fazer 25 anos, no início, as empresas elas não contratavam porque elas colocavam empecilhos dizendo que a pessoa com deficiência, ela não tinha a qualificação necessária para ser contratada. E aí, hoje em dia, nós já temos uma série de avanços tecnológicos, nós temos uma série de facilidades, depois veio a lei da acessibilidade, que obrigou, né, as empresas a fornecerem o acesso, as pessoas com deficiência, elas começaram a ter uma maior qualificação. Então, tudo isso, ela vem melhorando de forma progressiva. Agora, muitas das vezes também, a pessoa não consegue estar no trabalho, hoje em dia, muitas vezes por causa de uma questão da mobilidade urbana. Ela consegue, mas a empresa que contrata, ela está muito longe, ela não tem condição de... Vou entrar aí na história, né? Tem uma... que bom. Que é a disputa. A gente tem, de fato, uma baixa qualificação das pessoas, né? Em todos os níveis de pesquisa, a gente percebe que existe uma grande não qualificação dessas pessoas. Então, eu acho que esse já é uma primeira dificuldade que as empresas percebem, né? Quando a gente vai ver, assim, vagas, né? As vagas são todas com segundo grau, e os meninos, os rapazes e as moças, né? Enfim, as pessoas com deficiência, elas às vezes não chegam ao segundo grau, às vezes elas não têm um terceiro grau completo, então daí já tem um primeiro dificultador. Eu acho que tem um segundo dificultador, que é a imagem ainda que as pessoas com deficiência têm em relação à sua capacidade, a sua funcionalidade. A gente tem um grande avanço, a troca da classificação, vamos dizer assim, o diagnóstico que a gente tem, né? Como é que você cataloga, como é que você diagnostica essa pessoa com deficiência? A gente agora, a partir aí da Lei Brasileira da Inclusão, a gente passa a levantar as funcionalidades e não apenas o diagnóstico. O que isso faz de diferença no dia a dia? Essa avaliação funcional, quem é aquele sujeito naquele lugar, naquela família e qual a capacidade que ele tem para a vida? Perfeito. Essa é a nova avaliação que está querendo ser implementada. A pessoa com deficiência, hoje, ele é sujeito de direitos e ele tem que ser visto como pessoa, e não pela deficiência que ele tem. Sim, com certeza. O que é até uma redundância, na verdade, porque, na verdade, sujeitos de direitos, todos nós somos sempre, né? Claro, em todas as épocas, né? Claro. Isso que você falou que estava na fila, você quer falar alguma coisa Queria antes? mesmo. Não, é porque as empresas sempre colocam muito essa questão. Mas as pessoas com deficiência não têm qualificação. E eu sempre respondo da mesma forma. Gente, vamos combinar uma coisa. Qualificação no mercado de trabalho brasileiro é uma coisa realmente rara. Vamos combinar. A média das pessoas, pelo menos do jovem que vai se inserir no mercado de trabalho, a qualificação dele é baixa. Tenha ele deficiência ou não. As questões por que isso acontece, acho que não é o foco do programa. Mas, assim, na verdade, é um mito que as empresas, né, uma frase que as empresas aprendem rápido e elas começam a reproduzir. Mas, na prática, dizer que a pessoa com deficiência ela não tem qualificação comparativamente com o restante das pessoas do mercado de trabalho, isso, na verdade, não faz sentido. Porque o mercado de trabalho das pessoas sem deficiência também é de baixa qualificação. Então, na verdade, não é uma realidade distinta que é inerente somente às pessoas com deficiência. Não, é inerente ao mercado de trabalho como um todo, pelo menos no Brasil. E aí, assim, tem essa desculpa, né? A segunda desculpa é que a gente não sabe onde procurar, não tem no mercado de trabalho, não tem, quando tem, não está classificado. Mas o que a gente vê muito talvez assim, ainda um mito muito grande de quem é essa pessoa, como é que eu abordo, como é que eu chego. É como se fosse uma pessoa que eu não pudesse nem como avaliar essa pessoa, como acompanhar essa pessoa. E se trata de tecnologia, de acessibilidade, se trata de informações, né? Quando você vai fazer formação de gestão de pessoas, né, nos N cursos que a gente tem, por que não tem uma cadeira de gestão de pessoas com deficiência? Por que não conhecer os instrumentos adequados para avaliar, acompanhar, recrutar, né, adaptar em serviço as pessoas com deficiência? Tem uma especificidade.
Mas não é tão misteriosa assim, né? Porque a gente tem casos brilhantes de inclusão. Então, é falta de conhecimento. Eu acho que a resposta para a pergunta que você deu, eu acho que é falta de conhecimento das empresas, né? Que gera o medo do desconhecido, porque as pessoas normalmente têm o medo do desconhecido. Então, aquilo vira um mito, vira um tabu e acha que é muito complicado. Tudo acha que é muito complicado. Da mesma forma que a gente falou do paralelo com as escolas. É muito difícil ter uma sala de recursos. O que eu vou fazer para ter uma sala? Ah, não, isso é caro. E aí as pessoas vão levantando barreiras sem buscar informação sobre o assunto que vai poder facilitar. Então, realmente... E a gente derrubou esses mitos, muitos desses mitos, em programas que gravamos aqui, sobre essa questão da sala ser cara, né? Do material, que pode ser feito. Então, da mesma forma, na empresa, a questão da inclusão do trabalhador com deficiência é que ele tem que ser recebido em um local acessível e que essa inclusão tem que ser efetiva, ou seja, também não basta você contratar aquele funcionário e colocar ele segregado numa sala separada. O objetivo é que a empresa ela tenha essa responsabilidade social de realmente incluir aquele funcionário e colocar ele trabalhando, interagindo com todas as outras pessoas, com pessoas que não tenham deficiência também. Até porque vai ser justo o trabalho que a empresa vai estar recebendo dele, porque com certeza ele vai mostrar ali naquela interação algum talento que de repente de um cargo, de uma função que a empresa nem pensou que pudesse existir naquela equipe, né? E ao mesmo tempo também cumprindo esse papel social. Eu acho que por vários motivos. Perfeito. Eu só acho assim, na verdade, na prática, assim, no mercado de trabalho, o que acontece mesmo, assim, no dia a dia, as empresas, elas não identificam de uma maneira geral, não vamos, obviamente, generalizar. Mas as empresas, em geral, as que não cumprem mesmo a cota, elas sempre enxergam na pessoa com deficiência alguém que vai sempre produzir menos na sua empresa, ou não está adequada a ela. Eu posso dar um exemplo concreto aqui? Eu não vou citar, obviamente, o nome de nenhuma empresa, mas eu vou dar um exemplo concreto, porque vocês possam ter uma ideia de como é a realidade mesmo. Eu frequento um shopping aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e eu recebi um bilhete de promoção que eu tenho direito ao ingresso grátis do cinema. Voltei lá e, infelizmente, não era nada daquilo. Vou reclamar, porque isso não é absurdo. Cheguei lá e estava uma mulher belíssima, né, uma loura, tal, toda penteada, toda maquiada, e ela foi extremamente grossa comigo. Moral da história, assim, na cabeça do empregador, a pessoa indicada para aquele local de trabalho era alguém que seria, teoricamente, vistosa. Quando, na verdade, o que ela tem que ter como capacidade ali é a habilidade de lidar com o público. Sim. Que poderia ser qualquer pessoa, inclusive um deficiente, ou um deficiente físico, alguém que se adaptasse àquele posto de trabalho e que tivesse a habilidade de falar com o público, o que não era o caso daquela garota. Ela realmente, porque ela em 5 minutos, em 2 minutos de conversa, ela foi extremamente grosseira e agressiva comigo. Eu falei, olha só como funciona na prática as empresas. Sim, com você certeza. Fiscaliza a empresa e a empresa sempre diz, não, mas não tem como colocar um deficiente na minha empresa. Minhas funções não dá para colocar um deficiente. Como não dá? É a mesma coisa em relação à idade. Não poderia ser uma pessoa de mais idade. Quando muitas vezes uma pessoa de mais idade é aquela que vai ter uma sabedoria, uma vontade de conversar. Com certeza. Né? Mas a escolha da pessoa por essas características pessoais, ela é discriminatória. Como também a escolha da pessoa. Ou uma empresa, por exemplo, decidir que ela vai trabalhar e que ela vai se preparar para lidar só com uma determinada deficiência X, ela também é uma prática discriminatória. Eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que a gente já passou do limite do horário para chamar o intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.